Saudações em Goiás, 14 horas e 45 minutos. 33 graus na sombra, 36, 37 debaixo desse sol. Quase nenhuma nuvem no céu. Umidade, emissão? Umidade de 20% é praticamente a definição do inferno. Mas, amém, mãe. A gente tem que ir. É isso, é. Vamos seguir a sombra. Obrigado, mãe. Literalmente, né? Eu tenho um senso de humor até desenvolvido. E honestamente, né? Paciência. Normalmente eu faço a caminhada em 27 minutos. Daqui até lá em casa. Não vai dar. Porque nem tanto o calor é a umidade do ar. Ela realmente torna as coisas muito difíceis. Mas por isso mesmo, nesse vídeo, nós não vamos falar de geopolítica. Não diretamente, eu quero falar de espiritualidade. Porque sempre que eu falo que o Ocidente é a civilização do capitalismo, é a matriz ideológica e jurídica também do capitalismo, às vezes as pessoas podem acreditar, e é lícito que elas creiam, que o Ocidente se identifica com a civilização judaico-cristã, a tal civilização judaico-cristã ocidental. Mas eu garanto para vocês que nada é mais falso. O Ocidente é profundamente anti-espiritualizante. Não estou dizendo que ele é ateu. Ateu é alguns passos antes do Ocidente. Omar Khayyam era ateu. Mas era uma pessoa profundamente espiritual. Eu lembro de uma poesia dele, que eu disse uma vez para quem eu gostava na época. Podes obcecar-me, ou miragens de outras venturas. Podeis modular vossas encantações, ó vozes amorosas. Contempla que eu já escolhi, e só quero ouvir a voz que me seduziu. Alguns te dirão, Deus te perdoará. Mas eu recuso o perdão que eu não pedi. Isso é espiritual. É ateu. O Marcan era ateu. Mas isso é espiritual. Isso é profundo. O Ocidente não. O Ocidente não é só uma civilização sem Deus. E nem sequer é apenas uma civilização contra Deus. O Ocidente é uma civilização contra qualquer forma de espiritualidade. Nada define melhor o Ocidente do que uma certa perversão do iluminismo. A redução da humanidade à razão, a redução da razão à ciência, sabe? O iluminismo é mais do que um conjunto ideológico. Ele é uma metáfora de tudo que há de mais mesquinho e baixo no ser humano. E o positivismo dentro do iluminismo levou isso ao paroxismo. Cartesianismo antes do iluminismo, né? Descartes antes do iluminismo. Cartesianismo, o racionalismo, sabe? Essa crença de que a razão pode tudo. Goethe entendeu, cara. Goethe entendeu. Certo? Goethe entendeu. Mefistófeles ilustra muito bem que Goethe entendeu. Ivan Karamazov ilustra muito bem que Dostoiévski entendeu. Iago ilustra muito bem que Shakespeare entendeu. Eram europeus.
que conseguiram compreender o asco indefensável, até mesmo moralmente, do Ocidente. E eu vou ter que ir para casa com sabedoria. Como eu disse, 36, 37, quem sabe, considerando o cimento, 38 graus debaixo do sol em cima do asfalto. Então, para chegar em casa, eu vou ter que tentar pegar o máximo de sombra possível. Eu vou seguir por essas calçadas sujas. O prefeito da nossa cidade se chama Adib Elias Júnior. Certo? Ele é de Solidariedade. Que fique claro. Vocês estão vendo esse aqui? Eu quero que vocês saibam o nome do prefeito. Adib Elias Júnior. Né? Vocês podem ter certeza que o centro da cidade não está nesse estágio lastimável, não. E aqui não tem jeito de ir na calçada porque eu tenho um mocassim desses baratos e o solado é muito fino. Já me aconteceu de pisar num caco. E aí é ruim. Que não só fura meu pé, como estraga meu calçado. Então, nosso plano de ir pela sombra sofre atrasos com essa sujeira. Pode ver que só tem eu andando na rua. É necessário um tipo específico de doido para andar a pé nessas condições. Mas se eu me proponho uma reflexão espiritual, é engraçado. O ser humano, eu acredito, cara, vocês sabem que eu adoro flores, né? O ser humano, eu acho que ele nasce com uma espécie de culpa ancestral. E não é nenhuma questão de que o cristianismo fala isso, ou o judaísmo fala isso, ou o brahmanismo. Não, Freud fala isso. Freud fala isso. Não é uma coisa que tem a ver com religiosidade. Certo? Vamos lá. Acho que existe uma espécie de culpa imanente a todas as pessoas. E se todas as pessoas, independente de fé, de crença, de convicção, de classe social, cor, elas têm uma culpa imanente, imanentemente também, nesse sentido, elas devem buscar a redenção. O autor de Calvin Hobbes, eu sempre esqueço o nome dele, tem uma tira que ele fez muito interessante, em que o Calvin está imitando o pai dele. Coloca o óculos e fala para o pai: vá fazer alguma coisa de que você não goste. Ser infeliz faz bem para o caráter. É claro que o sentido é de troça, né? De gente que acredita que realmente, que romantiza o sofrimento, que romantiza a dor, que acredita que sofrer tem um benefício, que a gente molda o caráter nosso pela dor que a gente passa. E não é raro o sommelier de dor, sommelier de desgraça. Aquela pessoa que compete para ver quem sofreu ou está sofrendo mais, quem passou pela pior situação. Como se houvesse uma espécie de graça na dor, no sofrimento, na dificuldade. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu não curto essa vibe, não. O máximo que eu faço é piada, é rir, sabe? Me aconteceram coisas ruins, sim, como com todo mundo. E o que é que eu vou fazer? Eu vou chorar? Não, cara. Se resolvesse, até que seria uma boa. Mas não podendo, a gente senta e ri. Olha lá, ó. Aqui tem o sol.
Minha garganta tá muito seca. Ah, gente, tem um supermercado aqui. Deve ter alguma coisa para me beber. Gente do céu, sério, agora vocês estão vendo, ninguém na rua, ninguém. Goiás entre 36 e 38 graus. Umidade abaixo de 20%. Não é uma situação que as pessoas andam. Mas aqui vai ter algum líquido, vamos tentar nos redimir. Deixa eu contar para vocês o que aconteceu. Cheguei no mercadinho e a carne estava muito barata. Tinha carne por R$20. E pelo que eu intuí, não é que eu intuí, eu abri a geladeira do bando e estava bem vazia. Então, bem vazia. Aí eu comprei carne. Amanhã eu queria simplesmente acordar e ficar em casa. Eu tenho que arrumar meu cafofo, né? Tem que limpar o barraquinho, tem que deixar mais limpo. Então eu quero ficar em casa amanhã. Não vai dar pra mim. Eu vim aqui pra trazer 2,5 kg de carne. Eles são 4, né? Então acaba. Aí eu aqui, ó. Consegui comprar carne para eles. Tô voltando para entregar. Não é nem o sentimento ancestral de culpa que eu tava falando. Eu não levo as coisas por esse lado. Eu vejo mais como gratidão. Minha mãe ficou grávida de mim, ela com 16 anos. Eu com certeza não fui uma escolha, né? E olha que pé de laranja de manga mais bonito, meu Deus. Então acho que o mínimo que a gente tem que ser grato. Amanhã Deus para bem. Amanhã Deus para bem. Eu deixo com Deus. Eu vou lá levar a carne. O problema é o sol. Mas enfim, vamos pela sombra. Voltando ao que eu estava dizendo, esse sentimento de que a gente já nasce cheio, né? E ao mesmo tempo um vazio que a gente não compreende, mas que todo mundo sente. O que cada um vai fazer da vida quando é jovem e o que cada um fez da própria vida quando já não é mais jovem. A famosa crise dos 30, que ela vai chegar, independente da decisão que você tomar da sua vida, você que é jovem pode ter certeza. Você não vai escapar da crise dos 30 anos, quando você vai se questionar. É o primeiro sinal que você está ficando velho. Porque muito mais preocupado com o futuro, que é próprio dos jovens, o medo, que é próprio da juventude, você vai pela primeira vez olhar para o seu passado. E aí você vai falar: jaca que caiu o carvalho, o que que eu fiz da minha vida até agora? Você vai se questionar. E não interessa o quão bem você ter conduzido a sua vida. Você vai se questionar. E eu acho que isso é muito humano, né? É por isso que o
O sábio filósofo. Ah, gente, boa. O sábio filósofo, líder religioso. Olha lá, a gente tem que ver as coisas, cara. Jesus falou pra gente não julgar, nem condenar. E amar aos outros, olha só a delicadeza, como a nós mesmos. O que quer dizer que a gente tem que se amar. Mas sempre cientes de que a gente erra, né? E mesmo os mais sábios de nós erramos. Como num famoso episódio que tinha um punhado de macho escroto querendo apedrejar uma mulher lá. Engraçado que não faz referência ao homem que estava com ela, né? É impressionante o caso do adultério, que somente uma é adúltera. É o crime que exige dois, mas no qual só uma é culpada. Então tá lá Jesus, né? Sendo provocado pelos religiosos. Falei, e o que a lei diz, Jesus? Você não é o bom? Fala aí pra nós. Jesus na paz, escrevendo ali na areia. O que também é simbólico, né? Tem uma música antiga que fala assim: eu sou nuvem passageira. Odeio pombo. Odeio pombo, o animal, o rato de asa. Mas enfim, olha lá. Eu sou nuvem passageira que com o tempo se faz. Eu sou um cristal bonito que se quebra quando cai. Não adianta escrever seu nome numa pedra, pois essa pedra em pó vai se transformar como um castelo de areia na beira do mar. Ah, eu não sou afinado, mas acho que deu para entender. Escrever na areia tem esse sentido metafórico e filosófico profundo. Tudo que a gente faz nessa vida é escrever na areia. As ondas do tempo vão apagar tudo o que a gente fizer. Não importa o que a gente faça. Acho que é isso que Jesus estava tentando ensinar. Mas as pessoas ávidas demais por um julgamento, né? Perderam a oportunidade de admirar aquele judeu tentando ensinar alguma coisa sem palavras. E faz sentido também tentar ensinar sem palavras. Porque uma coisa interessante da vida é que a gente não aprende nada falando. A gente só aprende ouvindo. Então se Jesus estava escrevendo na areia, quer dizer que ele estava ouvindo tudo que estava acontecendo. Ele estava tentando aprender. Uau, que pedagogo foi esse grande anarquista do Império Romano. Mas enfim, estava lá, machaiada, né, tentando provocar Jesus, que se ele falasse que tem que apedrejar, então apedreja a mulher. E aí ele não é tão bom assim. E se ele nega, bom, ele está negando a religião e apedreja ele. Aí ele pergunta o que a lei mandava fazer, manda apedrejar. Ele pega uma pedra e fala para a machaiada lá, ó, então toma aqui a pedra. Quem nunca tiver pecado, que atira primeiro. E aí eles se calaram. Do mais velho para o mais moço. O que também é pedagógico, né? A sabedoria vem com a idade. A sabedoria vem de quem sabe que errou. Então entendeu. Mais rapidamente a mensagem de Jesus. Os mais moços não. Eles demoram. Eles acham que não erra. Por isso eles foram os últimos a sair. E Jesus fala e continua escrevendo na areia. A mulher fala, what? E agora? Jesus fala, alguém te apedrejou? Não. Então, vá. Não peque mais. Deixa eu entregar a carne. Pronto.
Vamos nós novamente. Desde o começo. Quente. Muito quente. Seco, muito seco. Vamos voltar com as nossas reflexões. Como a gente estava dizendo, acho que peraí, essa jossa minha tá com a lanterna ligada. Como a gente estava dizendo, esse sentimento de vazio, de frustração, que é inerente a nós, não interessa a fase que a gente esteja na nossa jornada aqui em cima dessa pedra que dá a volta numa estrela, ela se transfigura em culpa, né? E uma coisa interessante na mensagem do Nazareno é que, bom, culpa todos temos. E é exatamente por isso que não é interessante a gente julgar os outros. Porque as culpas dos outros, elas são só diferentes das nossas. A gente sempre tende a julgar os outros, sobretudo aqueles cujas culpas são diferentes das nossas. E aí entra a questão do perdão, porque perdoando o outro a gente se perdoa. E num sentido mais profundo, a gente alivia essa culpa metafórica, o que permite uma existência mais tranquila ao longo da nossa jornada. Eu vejo as coisas assim. Meu Deus. Eu, no tempo que eu era professor, que o PT destruiu nossas vidas, eu fui 8 vezes para a Argentina. Uma vez eu fui numa cidade, Paranelo por acaso, uma cidade chamada Presidência Roque Sáenz Peña. Acho que ela fica na província de Chaco. O Chaco é uma das regiões mais extraordinárias que eu já vi em toda a minha vida. É uma espécie de caatinga com árvores mais baixas, uma região semiárida, mas extremamente plana. Coisa mais plana que você já viu na sua vida. Você sente a curvatura da terra, porque não interessa o lado que você olha, é plano. E a gente parou, o ônibus na verdade de Resistência, acho que era de Resistência, até uma cidade na Argentina muito bonita chamada Salta. Muitas vezes eu andei na Argentina de ônibus. Eu fiz uma viagem de 8.420 quilômetros entre Catalão a El Bolsón a Goiânia e Goiânia a Catalão. Deu 8.420 quilômetros de ônibus. Eu adoro andar de ônibus, porque permite a gente ver as coisas, né? Às vezes sai mais caro que avião, mas é extraordinário. E, enfim, eu fui de Resistência até Salta. E o ônibus parou nessa cidade, Presidência Roque Sáenz Peña, né, no meio da viagem. E eu nunca fui, mas eu imagino que é quase como se fosse uma cidade do Velho Oeste, né, no Velho Oeste, aquela paisagem árida, aquelas casas mais ou menos todas iguais, uma rodoviária comum, como qualquer uma cidade pequena, uma cidade de 25 mil habitantes, da América do Sul. E lá estava fazendo o quê? Uns 40, 42 graus, muito quente, muito quente. Só o barulho do vento, igual está aqui agora. Só o barulho do vento. E desci do ônibus e fiquei
ouvindo o silêncio, como naquela música, né? Hello, friends. Como é que é? Hello, my old friend. Eu não sei o que é meu velho amigo. Hello, darkness, my old friend. Hello, darkness, my old friend. Né? A escuridão, minha velha amiga. Até porque era de noite. E o céu estava muito bonito. Se a gente ignora o calor, a gente... É isso, cara. Se a gente ignora o calor, porque as coisas vão acontecer com a gente. Isso é batata. Elas vão acontecer. Coisas boas, coisas ruins, elas vão passar. Tanto as boas quanto as ruins. A gente deve aprender a ignorar. E, incrivelmente, acho que não só as coisas ruins. Às vezes a gente tem que ignorar um pouco as boas também. Siddhartha, né, que falava sobre isso. E os estoicos, Diógenes de Sinope, né? Diógenes de Sinope e Siddhartha. Se a gente fica preso ao que é bom, a gente vicia pela busca do prazer e isso só nos traz a dor. Schopenhauer compreendeu bem o esquema. Mas antes dele, o Siddhartha e Diógenes compreenderam isso também. Que o prazer não é necessariamente um bom guia para a vida. Não é nem que não é um bom guia para a virtude. É que não é um bom guia para a vida mesmo. Porque a busca do prazer, ela é sem fim. E se ela é sem fim, ela é, portanto, sem sentido. E não que eu seja um discípulo do estoicismo ou do budismo, né? Não é isso. É que, de fato, os dois estão corretos. O prazer não é necessariamente um bom guia, porque ele se esvai. É como tentar segurar areia na mão, né? Areia fina. É inútil. E no fim, mais do que inútil, é uma espécie de semente da dor. Então a gente não deve... Foi Fernando Pessoa que disse que a gente... Foi Fernando Pessoa ou Mário Sacarneiro, não sei, não lembro bem. Tá muito quente e eu tô muito pós-Covid para lembrar nomes. Mas alguém disse que a gente deve ser inteiro em tudo que faz. Nem prender, nem soltar, apenas ser inteiro. E eu acho que esse é um bom conselho para a vida. Esse é um ótimo conselho para a vida. Seja inteiro. O que nos leva a outra reflexão. Aproveite o dia. Não naquele sentido de carpe diem, que as pessoas não entenderam o vídeo, claro que elas não entenderam. Carpe diem foi muito modinha quando eu era adolescente. Todo mundo, acho que as pessoas até tatuaram carpe diem. Deve ter muita gente na minha idade com carpe diem tatuado. Nossa, como essa flor é perfumada. Esse é outro símbolo, é extremamente venenosa. Mas ela é linda e é perfumada. Amo. É só não comer, ué. É tipo... Não vou fazer uma piada de mau gosto aqui, não. Mas é só não comer. Sente o perfume, admira a beleza, não encosta. Mas voltando à nossa reflexão. A grande questão é que o vídeo não quis dizer carpe diem, aproveita o dia. Gente, direito autoral, que ódio. Só um momento. Pronto, nossa senhora. Eu não romantizo a periferia não, tá, gente? Odeio barulho. Até pelo meu transtorninho. Vocês não vão ver um autista que gosta de barulho, não. Tem vários tipos, vários graus, blá, blá, blá. Eu sei dessa merda. Mas eu posso garantir que não existe um que gosta de barulho. Esse não vai ser eu, não gosto. Meu grilo com funk, com sertanejo universitário é muito mais com a forma do que com a função.
essa barulheira do Carvalho. Esse povo que acha que tem o direito de alugar o ouvido dos outros. Isso me irrita. Ah não, aqui dá pra aproveitar bem a sombra. Mas enfim. Voltando ao nosso raciocínio. Eu tenho que resfriar meu cérebro um pouco. Hello, that's my old friend. Isso, olá, escuridão, minha velha amiga. Eu lembro quando eu tava nessa cidade, Presidência Roque Sáenz Penha. Cara, como cara, a minha vida tá cheia dessas coisas. Às vezes, eventualmente, eu vou parar em locais e situações muito aleatórias. Quer dizer, Roque Sáenz Penha. Quantos argentinos mesmo parar naquela jossa de cidade, cara? Que loucura. E eu não fumo, né? Eu não bebo, eu só desci do ônibus. E os ônibus argentinos são muito confortáveis. Uns de 2 andares, muito confortáveis. Porque é para esticar as pernas, né? Ver à noite. E foi interessantíssimo. Foi muito interessante. Um dia eu ainda quero fazer, sei lá. Não sei se eu quero, nem se eu devo. Escrevi um livro de memórias. Leider, o aleatório. Pelo fato de eu nunca ter tido muita facilidade. Ah, gente, eu vou por aqui, olha. O tanque aqui parece fresco. Tem sombra daqui até lá na frente. Pela minha própria condição, eu nunca tive muitos amigos. E as minhas aventuras, tirando, uma vez eu fui na Bolívia com o Edinho, aquele professor que eu vi falando. Nós dois fomos na Bolívia junto uma vez. Eu fui com outro amigo meu, uma vez a gente foi em Torres e outra vez a gente foi em Puerto Iguaçu. Winston chama ele. Fizemos 2 viagens. E numa delas o Edinho tava, na outra não. Tava ele e a então namorada. Deixa eu ver, acho que a viagem com um amigo que eu fiz foi só essa. As outras eu fui sozinho. Acho que é por isso a ideia do rolê aleatório, né? Porque você tá sozinho num lugar que você não conhece. Tipo, tanto faz. Eu nunca vou nesses lugares que as pessoas tiram fotos aos milhões. É só olhar na internet. Eu não subi na Torre Eiffel. Eu nunca vi o obelisco. E olha que eu já tive em Buenos Aires uma carrada de vezes. Pra quê, gente? Se as pessoas já tiram foto, o que eu vou fazer vendo uma coisa que eu já vi? Não faz sentido. Então, normalmente eu faço o que eu tô fazendo aqui. Eu simplesmente ando. Que a gente não vai se perder num lugar que a gente não conhece. A gente já tá perdido. É só uma questão de achar um táxi e voltar para um ponto de referência. Por isso que acontece essas coisas aleatórias comigo. Porque eu lembro de uma vez, tava com a minha mãe, essa foi uma vez com a minha mãe, na Bolívia e no Peru. A gente tava voltando, já na perna da volta. A gente tava em que cidade? La Paz? Não era La Paz. A gente voltou por... Santa Cruz de la Sierra. A gente não estava em Santa Cruz de la Sierra. A gente estava numa cidade qualquer, entre Sucre e Santa Cruz de la Sierra, não lembro qual. É uma cidade onde eles vendem umas espécies de uns violões. Não sei o nome do instrumento musical não, mas a cidade é famosa por vender esses instrumentos musicais que se parecem com um violão. Cidade de uns 25, 30 mil habitantes. A gente desceu nessa cidade, né? São viagem longa. Amanhecer no dia e nós vamos tomar café da manhã. Minha mãe e eu fizemos um pedido e tinha uma família lá que fez o mesmo pedido. E não sei se na pressa ou em qualquer coisa a gente pegou o pedido deles. Aí, nossa, quando nós vimos, falamos, que vergonha.
Falou, não, vocês nos perdoem. E aí a gente convidou eles para tomar café da manhã com a gente. E aí a gente pagou a conta. Aí só esses dias que meu irmão falou, vai, Leider, então vocês dois comeram por 4, que era uma família de 4 pessoas. Mas os bolivianos, gente, eu não sei se vocês já viram, eles são pequenininhos. Eles são bem miúdos. É um país de gente bastante baixa. E aí acho que é por isso, né? Isso serve de justificativa. Mas enfim. A minha mãe tinha muito medo dessas viagens aleatórias minhas. Falei, mãe, a senhora vai comigo nessa. Nós fomos de ônibus. De Catalão até Puerto, como chama a cidade? Puerto Quijarro. Depois de ônibus até Santa Cruz de la Sierra. Como a minha mãe nunca tinha andado de avião, a gente foi de avião até Tarija. Porque Tarija eu queria pegar a Estrada da Morte. Falei, bom, uma maneira da minha mãe ver que as minhas viagens são seguras é fazer a pior e mais perigosa possível. Vamos pegar a Estrada da Morte de ônibus. E como diz, esse dia foi louco, porque estava chovendo abaixo de 3.000 metros, nós estávamos no meio das nuvens, entre 3.000 e 3.500 metros, e acima das nuvens, num vento gelado, acima dos 3.500. E realmente, olha aí para a Estrada da Morte, pra vocês verem que é um lugar tenso mesmo. Minha mãe tem pesadelo até hoje com isso. Mas ela entendeu que, bom, eu costumo voltar vivo. E aí isso deixou o coração dela mais tranquilo, enfim. Minha mãe, uma ótima companheira de viagem, nós nos demos muito bem viajando junto. Ela já viajou com a minha irmã, já viajou com meu irmão também. Nós 3 já levamos nossa mãe. Tanto a minha irmã quanto meu irmão foram com ela no Rio de Janeiro. Eles adoram o Rio de Janeiro. Eu gosto também. Mas as coisas que eu gosto no Rio são diferentes das coisas que meus irmãos gostam. Eu gosto do Real Gabinete Português de Leitura. Eu gosto da Colombo, a original. Aquela que fica exatamente perto do Real Gabinete Português de Leitura. Acho que na Glória, na Saúde, né? Coisa assim. Eu gosto de ficar hospedado em hostel. Na Lapa. Não gosto de praia. Eu não gosto de mar, na verdade. Sabe? A ideia de ficar... Porque eu tenho fobia com poliqueta. Nunca vi uma poliqueta na vida, mas morro de medo de ver uma. Morro de pavor, de pânico de ver uma poliqueta. Me julguem. Parece que Sartre tinha um medo similar de polvos. Eu tenho de poliquetas. Então é justo. Se Sartre pôde ter medo de polvo mórbido, eu também posso ter medo mórbido de poliquetas. E pisar em fundo arenoso demais é um local onde eu vejo nos documentários habitam as poliquetas. Aqui, gente, tá vendo? Vocês sabem que eu amo flores. Mestre Leider ama flores. Mas um cara que gosta de flor sou eu. Tá vendo? Então, se eu vejo flores, eu passo delas. A experiência da vida é uma só. Então a gente tem que aproveitar. Eu tava falando de Ovídio, do Carpe Diem. Não é o Carpe Diem no sentido que vai pra farra, curta a juventude, não. Que bobagem, não. Carpe é trabalhar. Aproveite o dia, faça do dia uma coisa útil. Sabe? Então é isso, cara. Se você se culpa, se você se julga, se você culpa o outro, se você julga o outro, você não aproveita o dia. É nesse sentido. E é lógico que eu já li O Mal Estado da Civilização, né? Como eu disse, meu melhor amigo, a ex que já morou junto comigo, outras pessoas em relacionamentos um pouco menos estáveis e tal. Muitos psicólogos passaram na minha vida. Um amigo meu disse que nenhum conseguiu me tratar ou me curar. Mas passaram, cara. Então eu já li um punhado de obra de psicologia. Não quer dizer que eu me advogo como
um psicólogo amador, não. Até porque nem existe, né? Uma profissão regulamentada. Eu só gosto. E para manifestar interesse, né? Eu acho que existe, com relação a quem a gente gosta, uma espécie de mimesis, né? A gente, das pessoas que a gente gosta, a gente herda palavras, expressões, tiques, manias. Até hoje eu tenho alguns comportamentos que eu herdei de pessoas que eu gosto. Acho que os seres humanos são assim, né? Os seres humanos são assim. Se gosta, você imita. É uma mímese. Platão falava dessa coisa da mímese, né? Da arte ser mimética. Por isso ela não sei lá grande coisa, na opinião dele. Embora eu concorde mais com a posição de Aristóteles. A arte torna a vida possível. Nietzsche entendeu isso. E a arte é uma ótima forma de se livrar da culpa. Dessa culpa original. Que as pessoas carregam e tentam camuflar com vício, com droga, com religião. Né? Eu acho a arte muito necessária. E eu entendo por que o fascismo, o bolsonarismo, o liberalismo odeia tanto a arte. Essa gente é animalesca. Os que odeiam a arte. Eu tenho o maior respeito por toda forma de artista. Por toda forma de arte. Inclusive as que eu não compreendo. E as que eu não concordo. E as que eu não gosto também. Por isso eu manifesto a minha raiva contra sertanejo universitário e funk. Não é arte. É produto. Certo? Walter Benjamin. Ou se precisar, Horkheimer, Adorno, Habermas. Não é arte. Acho que até Baudelaire falava sobre isso, né? A diferença entre arte e não arte. A arte torna a vida possível. Ou pelo menos mais bonita. Quem sabe, ao invés de escrever, Jesus, na ocasião da discussão com os machos escrotos, estivesse fazendo arte. Né? Pode ser, cara. Renato Russo diz... Tem uma cena de escrita. Renato Russo não era o músico mais brilhante do mundo, não. É claro, por favor. Samba de uma nota só tem literalmente uma nota. E é Tom Jobim. Então, embora eu diga que, de modo geral, sertanejo universitário é um lixo, e a gente pode ver isso por causa da letra horrorosa, da poética deprimente e das melodias pobres, a gente não pode ser tão absolutista, porque samba de uma nota só tem uma nota. E nesse sentido, Legião Urbana cantava obras-primas com 4, 5 notas, 4, 5 acordes. Sabendo 4, 5 acordes, você toca um disco inteiro do Legião Urbana. Mas isso não é um demérito, a poesia é muito boa. Aí tem uma que ele fala aqui: eu rabisco o sol que a chuva apagou, quando acaba o giz tem tijolo de construção. É arte. E quem garante que Jesus não estava na areia fazendo arte, como um budista fazendo uma mandala? Continua sem gente na rua. Só eu. Jesus podia estar muito bem fazendo arte. Se as pessoas tivessem prestado atenção nele, muita coisa poderia ter sido aprendida no silêncio de Jesus. Porque as pessoas esperam muitas palavras, né? Quer ver o que tal pessoa vai dizer ou vai fazer.
Mas o silêncio, ele é muito educativo. O silêncio grita, cara. É muita gente. Claro, é uma pergunta que acho que todo ser humano faz. Se você pudesse voltar no passado, se você pudesse conversar com alguém, eu fico pensando. E eu queria ver Jesus, cara. Só que eu não sei aramaico. Eu não sei grego. Ele certamente saberia falar a minha língua, né? Mas aí alguém deu a dica. Que o mesmo Renato Russo, inclusive, cantou. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e falasse a língua dos homens, sem amor eu nada seria. E aí, eu não seria digno de ouvir Jesus. Fala sério, cara. Não digo nem conversar com ele, não. Ouvir. Então eu queria estar junto com os machos escrotos. Só para ver o que Jesus estava escrevendo ou desenhando na areia. Para tentar aprender alguma coisa com o silêncio. Isso talvez eu seja digno. Né? Falando disso, tem uma parte. A Bíblia, o Novo Testamento, o Velho não entra no mérito, não, porque é de outra religião. É dos meus irmãos, os judeus. E eu não sei nada sobre judaísmo. Então eu fico com o Novo. Eu estava vendo Jesus, ele tem umas passagens dele interessantes. Tem dele com a mulher lá, da Fenícia, né? Não sei se Tiro ou Sidom. E acho que foi o Caio Fábio que falou sobre isso. Sim, eu ouço o Caio Fábio. Eu sou católico. De modo geral, eu não gosto de pastor. Né? Mas o Caio Fábio eu gosto. E o Caio Fábio, acho que estava falando sobre isso. Que, né? A mulher lá encheu o saco de Jesus até ser atendido por ele. E Jesus falou: minha filha, primeiro os meus, tipo os judeus. E ela, né, fala uma coisa a respeito dos cachorrinhos, que as crianças ficam debaixo. Os cachorrinhos ficam debaixo da mesa das crianças para comer as migalhas. E eu entendo essa mulher, cara. Eu entendo essa mulher. Né? Eu não espero ser chamado no banquete do Criador. Não espero nem ser como um cão no banquete do Criador. Mas um que fica recolhendo as migalhas, uau, tá ótimo. Né? Muita fé. Então eu acho que se eu pudesse voltar para conhecer qualquer pessoa, eu voltaria para aquele momento em que Jesus estava fazendo rabisco na areia. Ele não falou nada, eu não ia falar nada. E nada precisava ser dito, né? Eu acho que é um erro das pessoas esperar que as coisas sejam ditas. Às vezes as coisas são desenhadas e a gente não entende. Mas aí, às vezes, não é porque a gente não entende, é porque a gente não olha devagar para elas. Se a gente não olha devagar para as coisas, a gente nunca vai aprender nada, nem vai entender nada. Não é? O que eu aprendi dessa jornada minha? Uma boa jornada do herói. 36, 38 graus, 20% de umidade. Goiás. Ninguém na rua. Só eu. Não sei, às vezes também não tem nada para ser aprendido. Tem um dos livros que eu mais gosto, de verdade. Um dos livros que eu mais gosto é de André Malraux, Museu do Imaginário. A primeira vez que eu li esse livro
na biblioteca da Universidade Federal de Goiás, era a versão antiga, no qual esse livro se chamava As Vozes do Silêncio. Segunda edição que André Malraux mudou para o Museu do Imaginário. Um livro extraordinário que eu amo de paixão. Eu lembro do museu. A reflexão é sobre o museu. Reflexão sobre o museu. O que a gente aprende? Eu pensava, cara, eu não vou em museu para aprender. Eu gosto de museu de dinossauro. Me julguem. A Argentina está cheia de museu de dinossauro. Por isso que eu amo Buenos Aires e amo Neuquén. Por causa de museu de dinossauro, cara. Eu não vou lá para ver a Casa Rosada, não vou para ver aquele obelisco, não vou para ver aquele... É um cemitério? Não, eu vou para ver dinossauro. Eu gosto, cara. Eu gosto de ver. Às vezes você não vai para aprender. Às vezes a vida não é nem sobre aprender, é sobre ensinar, é sobre aproveitar. Né? Então a gente tem que tomar cuidado para não fazer tudo errado. Ok? É isso. Chiquinho. Vivo. Boa tarde. Obrigado pela companhia.